Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós ainda no grupo 7, vamos trabalhar o capítulo 28, Contar Fatos. A teoria se encontra nas páginas 20 a 23. E hoje nós vamos trabalhar com a notícia. A notícia é um gênero muito importante da língua escrita e se encontra lá nos gêneros jornalísticos. O mundo está inundado de informações. Saímos de casa e na primeira banca com a qual cruzamos, deparamos-nos com os jornais do dia. Acessamos o celular para realizar uma pesquisa qualquer e surge um link para uma notícia que acaba de ser publicada. Chegamos à escola e um colega vem nos contar um fato ocorrido há pouco. Todas essas situações são notícias. Ainda que o avanço das tecnologias ligadas à comunicação nos permita imaginar que esse informaticamente, isso não é verdade. O ser humano sempre teve necessidade de saber o que ocorre em seu entorno. Imagine como seria difícil nos protegermos de eventuais riscos se não existisse nenhuma forma de notícia, sequer aquelas que se divulgam pelo boca a boca. Talvez nossa espécie não tivesse se mantido viva até os dias atuais, ou talvez o nosso cotidiano não fosse como é hoje. E aí, pensem na importância de saber as notícias nos dias atuais. Pensem na sua vida. Como seria a sua vida, do papai, da mamãe, sem as notícias, sem saber o que acontece no nosso país, na nossa cidade e até mesmo no mundo? Como seria a nossa vida? Seria mais fácil ou ela seria mais complicada? O que vocês acham? Por mais errado que isso pareça, a notícia é, de fato, um gênero fundamental para a nossa vida. Pense na seguinte situação. Determinado agricultor sobrevive em virtude da sua plantação. Ele não espera, mas está para acontecer um grande período de chuvas na região onde trabalha, o que afetará bastante a possibilidade de colheita. Por não saber disso, ele não fez nenhum tipo de reserva financeira que possa sustentá-lo enquanto não puder lucrar com o seu trabalho. Será que uma notícia que o alertasse com antecedência sobre a vinda de uma época chuvosa teria auxiliado esse agricultor de algum modo? É muito provável que sim. Vocês observaram agora há pouco tempo as notícias veiculadas falando sobre a nuvem de gafanhotos que está próxima ao sul do país. Se os agricultores não soubessem dessa notícia, eles não iriam se preparar. Eles estão apreensivos? Sim, bastante. Não é fácil lidar com nuvens de gafanhoto. Eles comem a lavoura toda. Porém, sabendo quantas são, eles já estão tentando tomar as devidas providências, tentando proteger as plantações que conseguem ser protegidas. Por quê? Porque eles já sabem disso antes do fato ter acontecido. Notícias sobre o tempo podem ajudar um agricultor a se prevenir diante de eventos que prejudiquem a plantação e a colheita. Se o agricultor souber que vai haver um tempo de estiagem, ou seja, um tempo sem chuva, ele vai evitar de plantar naquele período. Por quê? Porque se ele plantar, as plantinhas ou não vão brotar, ou vão brotar e morrer porque não vão ter água. Ou ele vai investir em irrigação. Se ele souber que vai ser um período muito chuvoso, determinadas culturas não gostam de tempo muito chuvoso, então ele não vai plantar aquele tipo de cultura. E assim ele consegue se planejar um pouquinho melhor. Olha como é importante saber as notícias. O ato de noticiar pode ocorrer de diversos modos. Um deles é a conversa comum. Muitas vezes não nos damos conta, mas costumamos até mesmo nos diálogos mais banais transmitir e receber informações, sejam elas úteis ou não. No entanto, quando se refere ao universo,
A notícia tem configuração própria. Além de uma estrutura típica, ela apresenta linguagem específica e divulga-se por determinados meios. Aí aqui nós temos na imagem o jornal impresso, meios de propagação da notícia. A seguir, é reproduzida uma notícia de 2018, publicada na internet, em um jornal destinado a crianças e jovens. Museu Nacional, o mais antigo do país, pega fogo no Rio. O incêndio destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, neste domingo. Tendo completado 200 anos em junho, essa é a instituição científica e o museu mais antigos do país. O fogo foi controlado. O prédio continua em pé e não houve vítimas, mas apenas 62 itens dos mais de 20 milhões que compunham o acervo teriam resistido ao fogo. A causa do incêndio está sendo investigada pela Polícia Federal. Aí nós temos uma imagem e um subtítulo aqui, ó. Incêndio atinge o Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na zona norte do Rio. História. O edifício, de grande importância histórica, foi fundado em 1818 pelo português Dom João VI, que na época tinha o título de Imperador do Brasil. Então, aqui nós temos uma imagem do Palácio de São Cristóvão. Essa imagem foi tirada em 1866. Funcionou como Palácio Imperial Brasileiro, sendo casa da família real portuguesa. Lá viveram Dom Pedro II, o último imperador do país, e seus filhos, incluindo a princesa Isabel. Em 1822, ali foi assinada a independência do Brasil. Entre 1890 e 1891, o palácio foi sede da primeira Assembleia Constituinte da República, que marcou o fim do Império no país. Então, olha como esse prédio é importante. As obras. O fogo levou embora peças importantes. O fóssil mais antigo das Américas, de aproximadamente 11.500 anos, e chamado de Luzia, estava entre elas. O primeiro fóssil de dinossauro de grande porte montado no Brasil também. Outras perdas foram a primeira coleção de múmias egípcias da América Latina e trajes indígenas com centenas de anos, além de peças de áreas da ciência, como geologia, paleontologia e arqueologia. Dos 20 milhões de itens, a estimativa é de que só 62 tenham restado, por serem resistentes a altas temperaturas. São os meteoritos, pedaços de asteroide ou cometas que caíram na Terra depois de atravessar sua atmosfera e resistir a muito calor. O mais famoso é Bendengó, que pesa mais de 5 toneladas e é o maior já encontrado no país. Ele foi achado no sertão da Bahia no século XVIII. Desde 1946, o museu, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, é usado para estudos por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Além disso, de 5.000 a 10.000 pessoas costumavam ir ao local todos os meses. Então, aqui nós temos a imagem do meteorito do Bendengó, descoberto na Bahia em 1784. Sem dinheiro. Desde 2016, o Museu Nacional recebia menos dinheiro do que era necessário para sua manutenção. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, reservou 21 milhões de reais para a prevenção de incêndio no local, mas as obras necessárias não foram feitas antes que a instituição pegasse fogo. Essa notícia representa bem o que é típico desse gênero. Primeiramente, ela contém um título curto e objetivo. Museu Nacional, o mais antigo do país, pega fogo no Rio.
Ele resume de modo eficaz o acontecimento a ser relatado. Depois do título, há uma fotografia, a qual ilustra aquilo que o título afirma. O grande museu pegando fotos são dadas ao longo da notícia. Nesse gênero, as imagens servem para aproximar o leitor do que está sendo noticiado. Quando se visualiza o que é descrito por palavras, o impacto da leitura é maior. Logo no primeiro parágrafo da notícia, encontram-se as informações mais básicas divulgadas por ela. O que aconteceu? Um incêndio destruiu o Museu Nacional. Onde? No Rio de Janeiro. E quando? No domingo. O desenvolvimento das informações, contendo mais detalhes, ocorre nos demais parágrafos. Volta ao seu tempo para contar a história do museu, incluindo-se nisso sua fundação e os fatos mais marcantes ocorridos nele. A listagem de algumas das obras mais valiosas que se perderam com o fogo e os problemas em relação a verbas pelos quais passava a instituição. Esse desenvolvimento é dividido pelas partes história, obras e sem dinheiro. Tudo o que é apresentado contribui para o leitor compreender a gravidade do assunto da notícia. Então, a notícia ela tem uma estrutura muito clara. Ela começa com um título, logo após pode ter um subtítulo, mas não é obrigatório. Logo no primeiro parágrafo, ela vai responder algumas perguntas. O que, quando, onde. Tudo isso é respondido no primeiro parágrafo, que é chamado de lead. É o nome que se dá para esse primeiro parágrafo da notícia. Depois, no corpo do texto, você encontra a resposta de mais duas perguntas: como e por quê? Essas 5 perguntas são fundamentais em uma notícia. Elas precisam ser respondidas para que você tenha uma notícia de fato. E aí, as outras partes onde ocorre a história, sobre as obras e sobre a questão do dinheiro, além de ajudar a nos fornecer mais informações sobre o assunto, são enriquecimentos ao texto, porque nos contextualizam por que o Museu Histórico é tão importante. Quais são as obras que sobreviveram ao fogo? E por que esse prédio pegou fogo, certo? E para a nossa aula ao vivo, vocês vão ler a teoria, notícia, nas páginas 20 a 23 e realizar os exercícios de 1 a 9, que se encontram nas páginas 24 a 27. Qualquer dúvida, anotem e na aula online nós conversamos. Até mais!